o seu negócio precisa de marketing, mas talvez você não saiba exatamente qual a melhor estratégia para usá-lo. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre empreendedorismo, gestão e inovação. Marketing, né? A gente sempre fala muito do marketing desse setor que é tão importante dentro da nossa empresa porque ele vai fazer com que a nossa marca seja fortalecida. Né? Ele não necessariamente é um mecanismo de conversão, mas ele é um mecanismo que vai fazer com que o seu funil de vendas, né, fazer com que os seus leads, a gente consiga aumentar a prospecção ali de leads e trazer um funil maior para com que o seu comercial converta. Né? O marketing em si só, ele não é uma ferramenta que ele é utilizada de forma separada do comercial, muito pelo contrário, precisa estar muito alinhado ao que o seu negócio busca e precisa. Bem, mas existem várias estratégias. Né? Claro que a gente tem um marketing digital que hoje em dia, realmente todas as empresas estão presentes dentro do meio digital. Por quê? Hoje em dia acho que é a forma de mecanismo de busca. Né? Aquelas antigas listas telefônicas que a gente tinha, hoje em dia a gente não tem mais isso. O que a gente tem? A gente tem Google, a gente tem Instagram. Então, claro que antes de comprar, o que a gente busca é pelo menos se identificar um pouco com a marca, saber onde é que ela está, o que que ela faz, dar uma olhada ali na cara. A gente faz muito isso. Né? Às vezes hoje em dia é uma forma com que a gente, por exemplo, profissionais da saúde. Você tem uma lista gigantesca ali dos profissionais que estão dentro do seu plano, que o seu plano cobre. Você olha lá, tá, doutora fulana X Maria de tal. Ok, o que você vai olhar? Primeira coisa, você joga, às vezes, no Instagram, ou então você joga no Google. Né, para você entender se realmente aquela pessoa, o que ela já fez, como é que ela é, será que eu me identifico com o perfil dela? Muitas vezes você faz isso antes de você já marcar e agendar uma consulta. Então é uma forma, perceba, de um mecanismo também de busca. Né? Então isso, muitas das vezes, você precisa estar presente, principalmente para você estar ali e ser facilmente encontrado. Bem, claro que dentro das ferramentas digitais a gente tem várias possibilidades ali de atuação. Por exemplo, um negócio B2B, que é quando você vende para uma outra empresa, é muito diferente de um negócio B2C. Então, olha só, o B2C, o consumidor, ele já está ali na rede social. A tendência é que ele realmente já esteja ali, ele está consumindo muita coisa, não só rede social, mas em outros métodos de pesquisa. Então, você já está ali ligado diretamente a essa pessoa. Agora, pensa bem, você precisa contratar uma empresa de transportes, talvez, para o seu negócio. Você não necessariamente vai só na rede social. Porque talvez você está no seu horário de trabalho e não necessariamente vai ser o meio que você vai procurar. Talvez seja, você tende a procurar ali, mas a forma de prospecção ela é um pouco diferente. Ela vai muitas vezes pelas pesquisas no site, né, no Google, né? Então às vezes a pessoa vai buscar mais o quê? Pelo site dessa empresa. Né? Isso pode acontecer com outras demandas, né? Quando você está contratando um serviço B2B. Então, muitas vezes, a comunicação ela pode ser mais via e-mail, ela funciona muito bem mais via e-mail, porque aquela pessoa está o quê? No horário de trabalho. Pensa, no horário de trabalho ela não vai ficar consumindo aquele tipo de conteúdo. Elas não vão ser o tipo de empresa que uma pessoa vai seguir pelo tipo de conteúdo que ela traz. Porque talvez aquele conteúdo em si não é a melhor estratégia para você atrair seu cliente. Por exemplo, uma empresa de gás. Talvez você não vai seguir aquela rede social por uma questão de conteúdo. É muito mais difícil, então talvez você tenha outras estratégias para fazer com que você fidelize aquele seu cliente. Muitas também estratégias offline. Porque o que aconteceu? Na pandemia a gente veio muito para o online. Mas a gente ainda tem muitas estratégias offline que geram muito valor. Nesse caso, por exemplo, da empresa de gás, talvez uma estratégia voltada com rádio funcione muito bem também. As pessoas estão ali escutando na hora de ir para o trabalho e às vezes se conectam e lembram dessa empresa. Ou então o cartãozinho, né? A gente recebe tanto cartãozinho de gás, por exemplo, ele gera muito valor ali porque você já deixa na geladeira porque é algo que você não quer perder quando o seu gás acabar. Né? Então, às vezes são estratégias um pouquinho diferentes para nichos diferentes. Então, o que é importante? Você entender o seu nicho, entender onde realmente ele vai consumir o seu produto. Ele vai consumir o seu produto na rede social? Ele vai passar assim e vai falar, tá, gostei desse produto, vou comprar agora. Não, ele vai às vezes consumir o seu produto num determinado momento. Então, por exemplo, geralmente quando a gente está trabalhando na área de serviços, que é uma parte mais de geração de conteúdo, por exemplo, a área de consultoria, a gente gera muito valor às vezes com conteúdo, porque você está vendendo o quê? Conhecimento. Então, consultorias, mentorias, geram muito valor ali através do conhecimento. Você vê a pessoa falando sobre alguma coisa, você entende qual é o perfil dela, se realmente se encaixa, às vezes para o seu negócio já começa a gerar uma conexão.
Por exemplo, outros produtos como roupas, bebidas. Claro que vocês percebam que muitas bebidas, por exemplo, muitas marcas, elas fazem ações o tempo todo, elas fazem ações para chamar a atenção, elas fazem ações para reforçar a marca no mercado. E isso, com certeza, é um método que pode favorecer vários nichos de negócio. Né? Então, às vezes, você fazer uma ação colaborativa num evento de esporte, uma ação colaborativa num evento de educação, você estar presente dentro de um stand, você reforçar um pouco mais a sua marca para você começar a criar parcerias, elos, porque lembra que a gente fala de que a gente precisa gerar relacionamentos e não só o marketing por si só. Né? Então, entender como é que eu posso gerar esse relacionamento, como é que eu posso estar presente, como é que eu posso ser lembrado na vida do cliente quando ele precisar do meu produto. Né? Então, isso é muito importante. Definir o nicho e definir aí sim as estratégias, os canais. Existem vários canais que você pode desenhar, mas existem os específicos para o seu nicho. Por exemplo, o site. Né? Dependendo da forma como você vende, se você é uma empresa que vende só produtos físicos, talvez você vai ter um site, então talvez não faça sentido. Né? Você tem uma loja física, você não tem uma loja, você não tem atendimento online. Então, talvez uma rede social faça mais sentido do que um site. E claro que tem as ordens de prioridade. Então, no seu negócio, por exemplo, o que faz mais sentido? Até mesmo para você entrar com as prioridades. Talvez você não vai ter dinheiro ou disponibilidade financeira para você investir em todos os canais possíveis. Né? Então, você precisa ir priorizando aos poucos. Então, talvez, eu sou um autônomo. Então, talvez você comece com uma rede social, que é mais tranquilo de você gerenciar. À medida que isso vai crescendo, você vai trabalhando com o site, já tendo uma marca consolidada ali, com uma identidade visual bem clara. Porque essa identidade visual vai fazer com que o seu negócio seja lembrado pelas cores, pelo estilo, já vai fortalecer a sua marca nesse quesito. Outros pontos, a gente tem YouTube, a gente tem LinkedIn. Não necessariamente o LinkedIn vai se associar com toda a empresa, né? Como eu falei, talvez numa empresa de gás, talvez para você que tem um salão de beleza, não é a área do LinkedIn. Né? O LinkedIn ele é muito ali de conteúdo, muito dessa área informativa. Então, às vezes a gente entender um pouco aonde o seu negócio consegue se encaixar. E lembrando que não é só marketing digital. A gente também tem que fazer com que os nossos próprios clientes sejam o nosso próprio marketing. Então, tem toda uma operação que vai gerar um relacionamento com o cliente para fazer com que ele cative a marca, para fazer com que ele acredite na marca e ele mesmo seja um vendedor na marca. Isso faz muito sentido. Então, às vezes eu penso muito nisso também, sabe? Eu acho que antes da gente só pensar na venda, vou vender, vou divulgar, vou criar site, Instagram e YouTube, antes da gente fazer isso, é muito importante que o cliente esteja focado na qualidade daquele produto, para fazer com que cada cliente, mesmo que seja um, dois, mesmo que seu negócio esteja aos pouquinhos, mas com que você cultive uma semente em cada cliente, para com que ele com certeza seja o vendedor da sua marca, para com que se alguém perguntar, eu já trabalhei, não, foi bom, gostei do trabalho, realmente entregaram no prazo, atendimento excelente, esse é um dos melhores markets. Então, lembrar muito desse boca a boca, mas que esse boca a boca ele não vem à toa, ele não vem de boca a boca, ele vem da qualidade que você entrega. E aí um ponto muito importante, independente da estratégia que você utilize, você precisa mensurar. Por quê? Se você não consegue mensurar de onde esse cliente está vindo, como ele chegou até você não consegue entender qual estratégia está funcionando bem. Então, muitas das vezes, se você investe em anúncio na rede social, se você investe em anúncio no site, ou então em anúncios com, por exemplo, com influenciadores, ou anúncio no rádio, se você não consegue mensurar exatamente, não precisa ser, claro que você não vai conseguir às vezes mensurar tudo, todos os clientes, mas se você tem exatamente um cadastro do cliente, que quando ele chega, ele vai fazer o cadastro dele, você pergunta, de onde você veio, é simples. É importante que você mensure. Hoje, esse mês chegaram 10 novos clientes. Os 10 novos clientes chegaram de rede social, YouTube, nananana. Aí você fala assim, olha, peraí, o que mais chegou então foi o YouTube. Gostei, a pessoa assistiu um anúncio, ou então assistiu um vídeo, gostou, ou então foi na indicação. Claro que a indicação ela tende a ser até maior, na maioria dos casos, em muitos casos, principalmente quando a gente fala de serviço. Produto, muitas das vezes, vai vir muito de quê? De anúncio. Vai inventar oferta. Produto, então, dentro da rede social ali, quando você fala do B2C, ele é muito mais, assim, não prático, mas assim, ele gera muito esse engajamento. Porque é uma decisão de quero ou não quero, né? Um pouco mais simples, talvez uma cadeia um pouco mais simples de quando você tem um produto mais elaborado, talvez um projeto, um projeto de engenharia civil, por exemplo. Então, você precisa o quê? Conhecer, entender a qualidade, ter uma indicação. Então, depende muito
até mesmo do valor agregado, que tem esse tipo de produto ou serviço. Então, muitas das vezes, um produto de valor agregado bem alto, ele vai ter um fluxo maior para você fazer com que aquele cliente se converta, né? Para com que você converta aquele cliente. Então, porque a gente precisa trabalhar mais ele ao longo de um funil. Então, talvez só um anúncio ali não é o suficiente para ele converter. Você pode trazer ele, vamos supor, eu faço um anúncio para rede social, eu trago ele para o meu perfil, eu começo a gerar valor e ao longo tempo desse relacionamento ele vai querer comprar esse produto. Mas porque ele está um tempo nessa cadeia, ele não simplesmente vai ver um anúncio, talvez, de um produto de maior valor agregado e vai comprar de imediato. Você precisa se relacionar com esse cliente. Então, pensar muito bem sobre esse público, sobre as estratégias e se realmente, por exemplo, esse produto tem um valor tão agregado que você vai precisar construir um relacionamento primeiro antes dele tomar essa decisão. E claro que o marketing, ele é uma das ferramentas principais para você atuar dentro do seu negócio, é um setor fundamental, mesmo que esse setor seja só você, o seu sócio, ou uma empresa pequena que você precisa dividir tarefas, não tem problema. Mas de que você não tire isso. Porque quando a gente... É muito claro, assim, às vezes, quando a gente está fazendo uma estratégia de marketing, aí você começa a se atolar ali, às vezes, com demanda, e aí, nisso, você para, às vezes, o marketing, que você fala assim, não estou tendo tempo para isso. Aí, a longo prazo, às vezes, você tem uma demanda que cai um pouquinho, porque você parou lá atrás com marketing e a sua demanda caiu, mas você está sentindo ela agora, né? Então, assim, sempre é importante que ele seja também de recorrência, a gente esteja sempre atento também a esse setor. Bem, se você gostou desse conteúdo, me acompanha aqui para mais conteúdos como esse e também deixa sua pergunta, deixa sua dúvida em relação ao marketing, sobre esse setor que é tão importante. Aqui na Alavanca a gente tem um braço específico, uma área específica, que a gente atua com marketing também para os nossos clientes. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui que a gente vai responder para conseguir fazer com que você alavanque o marketing também da sua empresa.